Em nosso estudo de hoje, a lição 2 do livro Irmão, e tem por título Palavra em Palavra. Quem coleciona as labaredas da tentação é escolhido para inflamar o incêndio da angústia. Seja nos momentos de agitação ou naqueles outros em que a tranquilidade prevalece, cultivemos aquela forma de beneficência que raros amigos da Terra por agora reconhecem a importância. A caridade de ouvir com paciência e tolerância. Reflete naquilo que te falam antes de te entregares psicologicamente ao que se te diga. Se alguém te transmite alguma referência pejorativa a teu respeito, feita por outro, ouve os informes com discrição, sem agravá-los com alegações do mesmo teor, e, sobretudo, não passes adiante aquilo que ouviste. Quando alguém te agrida no relacionamento comum, não forneças recibo de pesar ou ressentimento, e sim recolhe-te ao silêncio procurando o ponto justo para a restauração da harmonia. Muitas pessoas existem que não ponderam quanto aos recursos verbais que enunciam, e temos outras tantas que se expressam sob a hipnose de inteligências desencarnadas em desespero ou desfiguradas pela ignorância. Habitua-te à calma nas trilhas em que necessitas transitar espiritualmente todos os dias. Fala com bondade para que o azedume ou a delinquência prováveis não te encontrem. Recorda, de centímetro a centímetro de espaço é que se constrói as estradas para as comunicações humanas. E de palavra em palavra é que se fazem os caminhos para o entendimento, de coração para coração. Eu lembro de um livro jurídico em que o autor falava que os bois se amarram pelo chifre e os homens pela palavra. A palavra articulada aqui na Terra é a principal forma de comunicação e ela acaba sendo um ponto de partida secundário. O ponto de partida primário é o pensamento. Mas o pensamento está ao alcance dos espíritos, não está ao alcance dos encarnados. Então, para efeito de encarnados, relacionamento entre encarnados, ele acaba sendo o ponto primário também. Então, a palavra está sendo o ponto primário de fonte de comunicação. E aí o que acontece? A palavra, ela tem alguns requisitos para que ela possa estar sendo pronunciada de maneira correta, porque a mesma frase ela pode estar sendo pronunciada de maneira errada ou correta, ou pode estar sendo pronunciada de maneira muito enérgica, de maneira nervosa, carregando uma raiva, ou com paz, transmitindo tranquilidade. Então, a mesma palavra também, no nosso vocabulário, ela pode também expressar coisas completamente diferentes, dependendo da maneira como é dita. Mas o que o Emmanuel está querendo dizer aqui para a gente é que para a gente aprender a refletir naquilo que nos falam antes de te entregares psicologicamente ao que se te diga, da gente aprender muito mais a ouvir antes, até para poder saber o que falar, a gente ficar calado mesmo e deixar que a pessoa desabafe, deixar que a pessoa mostre o que está acontecendo, coloque para fora a dor dela, porque faça um teste. É uma coisa que eu aprendi e que dá super certo comigo. As coisas que me machucaram muito, se você ficar guardando para você mesmo, elas vão cada vez mais corroendo a gente por dentro. Agora, quando você elege uma, duas, um grupo pequeno de pessoas para você aprender a desabafar, quanto mais você fala, você percebe uma coisa curiosa, né? Você nem vai resolver o problema, mas só pelo fato de estar falando, colocando para fora, você sente um alívio. Então, quando eu comecei a perceber isso comigo, eu falei, meu Deus, é uma terapia você colocar para fora aquilo que está te machucando. Então, às vezes a pessoa começa a falar e a gente quer interromper, querendo colocar o nosso ponto de vista, ou então, de repente, por falta de paciência também, né? Não, deixa a pessoa falar. Né? E você vai perceber que, na grande maioria das vezes, né, quando termina uma conversa, aquela pessoa dá até um suspiro de alívio, botei para fora. E a gente começa a descobrir, então, peraí, é uma terapia,
a gente aprender a ouvir mais e falar menos. Como diz no primeiro parágrafo, a caridade de ouvir com paciência e tolerância. Aí vem umas dicas que a gente precisa ler com mais frequência, marcar, por exemplo, pegar uma caneta dessa aí, marcador amarelo, verde, e colocar aqui. Se alguém falou mal da gente, se alguém transmitiu alguma referência pejorativa a teu respeito, tá? Feita por outro, o que acontece? Uma outra pessoa diz, olha, falaram isso, isso e isso de você. O que ele fala pra gente? Ele fala, ouve os informes com discrição, sem agravá-los com a ligação do mesmo teor, porque na maioria das vezes a gente vai agravar qual é a tendência que a gente faz. Pô, mas e fulano? Olha quem está falando. E vai querer expor os defeitos da outra pessoa também. Né? Então ele vem falar assim, ouve os informes com discrição, sem agravá-los com a ligação do mesmo teor. E, sobretudo, não passe adiante aquilo que ouviste. Aquilo que eu ouvi, eu falei, não. Se a gente conseguir ter essa maturidade, eu falo assim porque é interessante, né? Já aconteceu comigo e provavelmente já deve ter acontecido com vocês também, de uma pessoa chegar perto de mim para trazer alguma coisa desagradável que falaram ao meu respeito, mas quem foi que falou? E aquela pessoa, mesmo sem ser meu parente, eu tenho uma simpatia por ele que eu não sei explicar de onde. Então eu falei, foi ele? Não. Ele está desequilibrado. Daqui a pouco ele vai voltar ao normal e a gente não guarda realmente nenhuma mágoa, nenhum rancor. Já com outras pessoas, a gente fica pensando, fala, caramba, que maledicência, né? A intenção foi mesmo. Mas se a gente conseguir pensar assim, tá bom, foi maledicência, ele foi utilizado como instrumento, ainda é melhor do que você querer condenar a pessoa e querer achar o defeito dela também para diminuir o que ela está falando a seu respeito. Aí depois, o Emmanuel vem falar uma outra situação. Quando alguém te agrida no relacionamento comum, uns estão falando pelas costas, agora não, estou falando pessoalmente. Não forneças recibo de pesar ou ressentimento, e sim, recolhe-te ao silêncio, procurando o ponto justo para a restauração da harmonia. Até porque tem situações, a gente aprendeu mesmo, com um texto do Emmanuel, espetacular, um texto falando sobre a postura de Jesus quando foi entregue por Judas aos soldados, e os soldados apresentaram a Pôncio Pilatos. Quando ele fala para ele, né, és rei? Ele fala, eu sou, mas meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus súditos não iam deixar eu cair nas suas mãos, viriam me salvar. Gente, naquele momento, o Pilatos deve ter ficado numa bronca aí o Emmanuel fala, ele pergunta numa segunda vez, então quer dizer que você é rei? E Jesus sabia que qualquer coisa que ele falasse naquele momento ia agravar, ia trazer problemas. Então o que Jesus fez? Silêncio, e faz uma oração tão profunda. Você imagina o próprio mestre aqui fazendo oração por você, você ser envolvido pelo magnetismo. Eu sei que Chico Xavier não gostaria nunca que a gente fizesse comparação dele com Cristo, mas eu conheço pessoas que, pelo fato de ter chegado perto de Chico Xavier, e perto assim, 5 metros de distância, se emocionaram, sentiram uma coisa tão profunda. Você imagina Jesus. Jesus fez uma prece tão forte, né, tão bonita, profunda pelo Pôncio Pilatos, que deixou o Pôncio Pilatos desorientado a ponto dele virar e falar, olha, eu não estou vendo um pecado nesse homem não, eu lavo minhas mãos, você quer condenar esse homem? Então o que ele mostra para a gente? Ele não mostrou pesar nem ressentimento e procurou o ponto justo. Qual era o ponto justo para a harmonia? Ele ficou no silêncio, recolheu-se ao silêncio. E, por fim, o Emmanuel ainda vem chamar a atenção de que muitas das vezes o que a gente está falando está sendo efeito, seja da obsessão simples, algum espírito colocando as ideias na nossa cabeça e, de alguma maneira, essas ideias encontrando ali uma aceitação, e daqui a pouco a gente reproduz a ideia através da palavra, começa no pensamento. Daqui a pouco a gente reproduz essa ideia, traz, né, para a palavra. Ou então, o que pode acontecer também? Pode acontecer, são os casos de subjugação moral, em que o espírito ele toma conta da gente mesmo e fala um monte de coisa que eu não falaria se tivesse um equilíbrio naquele momento. Então o Emmanuel fala para a gente, habitua-te a calma nas trilhas, fala com bondade para que o azedume ou a delinquência provável não te encontre. A gente sabe que vai ter momentos que a gente não vai conseguir, mas a gente tendo o auxílio de leituras como essa de hoje,
com mais frequência, a gente consegue tomar coragem de praticar mais vezes. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.